Nosso bate-papo de hoje com Melissa Honório, ela que é psicóloga. Falaremos um pouco mais como a pandemia piorou e agravou os casos de saúde mental e emocional dos brasileiros e também do mundo todo. Melissa nos traz uma informação, talvez, de não conhecimento de todos, de que o Brasil é o país com o maior número de quadros de pessoas com depressão no planeta, algo que nós precisamos prestar atenção. Falamos sobre a importância do poder do pensamento, neurônios espelho, como, por exemplo, a meditação é uma das técnicas que mais positivam o diálogo interior do A ser gente se humano. conhece faz bastante tempo. Alguns clientes meus eu encaminho para ela com demandas da área da saúde, ou que eu percebo que tem a necessidade de uma terapia mesmo para lidar com alguns assuntos que não vêm ao caso no meu tipo de trabalho. Então, eu e a Mel, a gente se conversa bastante nessa parceria, vamos dizer assim. Eu também tenho um médico psiquiatra, tenho contato constante. Quando a gente trabalha com uma ferramenta como meditação, que é o meu caso, técnicas de respiração, de concentração, de foco mental, ela faz parte de um guarda-chuva muito maior que a saúde mental e saúde emocional, que virou um tema em voga muito grande nessas Olimpíadas, vamos dizer assim, onde ficou evidenciado esse fator que sempre existiu, do lado mental e emocional em performance. A pandemia também agravou um pouco o quadro, vamos dizer assim, de pessoas que saíram do espectro saudável, porque é normal as pessoas saudáveis sentirem tristeza. O que passa um pouquinho do limite, ele vira depressão, já entra caso médico e de profissional da área da saúde, né? Então, vamos dizer assim, o espectro da população que trabalhava na faixa saudável, eu imagino que com a pandemia tenha transbordado um pouco para a área da doença, né? Vamos dizer assim. Então, a Sim, demanda sim. por psicólogos, ansiolíticos, remédios, psiquiatras aumentou bastante. Eu acho que vale a pena esse nosso bate-papo para as pessoas começarem a ter um pouco mais de consciência do que é saúde mental e emocional. Porque não adianta a gente ter tantos profissionais capacitados se as pessoas não sabem fazer uso disso ou não sabem quando fazer uso disso. Eu acho que também as pessoas ficam um pouco perdidas, né, Mel? Então, é bem importante isso que você falou. Na pandemia, claro, a gente teve mais procura por conta do sofrimento mental, as pessoas perdidas, sem saber direito como ia ser o futuro delas, e isso se agravou. Então, você teve mais procura. Mas também de pessoas que já estavam dentro do processo, que já tinham caminhado dentro de uma melhora, e o quadro Regrediu. se agravou. É interessante, Então, as pessoas que já eram doentes voltaram, né, adoeceram, e aquelas que estavam no exatamente, espectro saudável escorregaram para o espectro, adoeceram. adoeceram. Dentro da minha prática, vou te falar um exemplo que eu tive. No ano passado, no final do ano passado, fui fazer dar uma olhada no meu ano todo, de como foram, né, como foi o andar da clínica, o quanto eu lidei com dificuldades, e eu tenho, Juliano, anotações que eu faço em agenda de se eu estou lidando com uma crise de ansiedade, se aquele paciente precisa mais de mim, em momentos que eu tenho que entrar em contato com ele. E daí eu fui perceber que durante, né, de março até o final do ano, eu passei 4 semanas, somente 4 semanas, sem um paciente em crise. É Ou muita seja, coisa. você tem essa métrica, vamos dizer assim, de que isso passou, né? E eu tenho também colegas psiquiatras que falaram também que o aumento da demanda de doses, de mudança de Sim, medicação aumentou muito, né? E fora isso, sim. vamos combinar que uma grande parcela da população, que é a que está sendo atingida com esse canal de YouTube, vamos dizer assim, que tem todas as classes sociais, pessoas que têm carro, que não têm carro, que têm escolaridade, que não têm escolaridade, né? E que às vezes não têm acesso. Por quê? A fila de espera numa demanda para um profissional da área da saúde, seja um psiquiatra ou seja um psicólogo, na rede pública, também aumentou gigantescamente, né? Exatamente. E é um trabalho diferente quando você faz uma terapia na área pública, porque envolve deslocamento. Então, às vezes, é muito difícil a pessoa se deslocar. Às vezes, tem que ter uma tecnologia, uma internet para fazer uma sessão à distância que nem todo mundo tem. Então, a gente só tem dificuldades, né?
É um tratamento, você sabe, a parte doença mental e emocional é um tratamento, às vezes, a longo prazo, que é custoso para o governo também, porque é uma sessão, uma pessoa só, você não pode trabalhar 100 pessoas numa hora, vamos dizer assim. Então, assim, não é dentista que você vai lá e faz 2 sessões, 3 sessões, resolve a maior crítica da dor da boca da pessoa, né, na área pública, só extração, tal, coisas muito graves. Você não vai ter verbo para fazer milhares de tratamentos específicos, é para um alívio mesmo imediato. Não tem como você fazer um alívio de uma pessoa com uma doença mental em uma sessão de 1 hora, né? Então, assim, eu imagino que isso também complique um pouco o quadro de sanar ou ajudar o Brasil a ter mais saúde mental e emocional, né, Mel? Sim. Nós somos, dentro dos estudos da OMS, é o país mais ansioso e é onde tem também o maior número de quadros de depressão do planeta. É muita coisa isso, é muita coisa. As pessoas estão sofrendo e sofrendo muito. O que a gente propõe vamos fazer um processo de psicoterapia, a sua dor parte da sua dor vai aliviar num curto, médio prazo, mas vai ser difícil, vai ser muito investimento, não só financeiro, mas muito investimento Energia é tempo emocional, também, né? energia, Tempo, tudo. mas para num curto prazo que a gente está falando, talvez de 1 ano, você vai começar a entender melhor os seus mecanismos, como você funciona, entender os gatilhos que provocam maior ansiedade, aonde são os seus pontos fortes, que é super importante falar disso também, né, Juliano? Da onde a pessoa tira força, né? Onde está a positividade? Onde isso? Você fala muito sobre isso, eu acho. E cada um tem o seu ponto, né? Tem pessoas que acham na espiritualidade, na fé, essa âncora, e assim, eu vejo muito o lado positivo da espiritualidade, da fé, nesse sentido. Eu tenho um cientista, que eu vou até colocar o livro dele aqui, Andrew Newberg. Ele é de Harvard, um neurocientista, e até saiu na Veja várias vezes. Ele é o papa do mundo para falar sobre o ponto de vista do impacto neurológico da fé no nosso cérebro, vamos dizer assim, das mais variadas fés que existem. E ele vai catalogando, né? A fé, quando ela é exercida, onde Deus é uma figura acolhedora, é uma figura de amor, ela é saudável mentalmente e emocionalmente. Quando você tem uma prática da sua fé, não estou falando religião, porque dentro da própria religião tem pessoas que praticam aquela fé de forma diferente, né? Quando você usa um Deus punitivo, um Deus que te condena quando você faz coisa errada, um Deus que está te vigiando constantemente, ou seja, um Deus que vai causar impactos, inclusive de matar neurônios, ele fala no livro. Então aí você já adoece mentalmente e emocionalmente aquela pessoa. Então são fés que te puxam para baixo e não te puxam para cima. Mas a fé, com certeza, é um mecanismo de base, de equilíbrio, vamos dizer assim, é um recurso. Não vou dizer que existem outros recursos, mas na composição daquela persona, a pessoa, pela própria posição dela, ela tem mais recursos, né? Vamos dizer assim, e a fé é um deles, que já está imbuído da pessoa. Então, eu entendi o que você falou, você trabalhar aquilo que a pessoa já tem de pontos fortes dentro dela, né? E às vezes você mostra isso para ela e ela fala, mas todo mundo é assim. Não sei se todo mundo é assim, eu sei que eu estou vendo isso em você e isso é um recurso muito positivo que você precisa utilizar em momentos difíceis, de crise, onde você se lembra, você treina para que isso seja um ponto de melhoria. Na hora que você estiver escorrendo. Exatamente. Eu achei legal que no processo acho que um cliente que eu encaminhei para a Mel, que você usou, você me comentou que você usava o recurso do amor que ele tinha pela filha, ou seja, você também tem esses recursos, né? Para que a pessoa numa depressão consiga achar forças para se levantar. Então tem pais, por exemplo, mas pensa nos filhos, tenho que criar meus filhos, ou quero ver meus netos crescerem. Também são recursos, né? Vamos dizer assim, ali na fé, né? Sim, em casos mais graves, a gente chega a fazer junto com o paciente, em um momento que ele está bem e que é possível fazer isso, um passo a passo
do que ele vai fazer no momento da crise. Então, assim, a pessoa não fica mais perdida, onde eu tenho a crise e eu sou tomada pela crise. Eu li uma matéria sobre o médico explicando sobre isso, porque quando a gente tem ansiedade ou crise do pânico, vamos dizer assim, eu não sou profissional da área de saúde, mas você pode me falar sobre isso. Sim. Quando você tem a crise do pânico, às vezes você tem ansiedade com medo de ter a próxima crise do pânico. Sim. Ou seja, e quando você começa a ter, você começa a ficar desesperado pensando, vai acontecer de novo. Então, você não precisa mais reagir à ansiedade, ao início de uma crise, com mais crise. Você tem ferramentas ali na hora para você fazer o gerenciamento disso, né? É o medo do medo, né? Exatamente isso. E a gente ignora o poder do próprio... Não que ignora, né? Mas, assim, o pensamento tem muito poder, né, Juliana? Quando eu penso nesse medo, eu já tenho várias reações ansiogênicas acontecendo naquela de hora. fato, né? Eu gosto de comparar como o nosso cérebro é uma máquina em termos de química, quando a gente assiste um filme. Se a gente assiste um filme gostoso, amoroso, a gente sai leve do cinema. Você já assistiu um filme daqueles pesados, você sai mal do cinema. Por quê? Não é só assistir um filme, você constrói uma bomba química por neurônios espelho com aquilo que você está vendo. Ou você alimenta dentro de você os seus próprios pensamentos, ou vem de externo através de um filme, você está sendo sequestrado quimicamente por aquilo que a sua mente entretém, seja internamente com suas próprias produções, ou externamente com aquilo que você vê de fora. Uma pessoa que fica ligada em canal de notícias o tempo todo, que é um canal que está focado em trazer a minoria do caos. Ele não está focado em trazer a realidade. Ele vai trazer uma realidade pequena. Eu lembro até hoje, até comentei no outro vídeo, que nós tínhamos um projeto social na cidade que eu morava na época, que a gente fez um projeto de alimentação da população por R$1, um projeto 1.500 pessoas por dia. E a gente estava super feliz que a Globo ia fazer a matéria. Mas no dia teve um acidente na estrada, onde morreram 3 pessoas, e a nossa pauta caiu, porque eles tinham que noticiar esse acidente. Era uma equipe só, então não pôde noticiar esse restaurante. Então, assim, sim, aconteceu esse acidente, é uma coisa séria, tem que ser noticiado. Mas aconteceram milhões de outras coisas naquele dia na cidade que não foram noticiadas. Se eu fico sentado na televisão vendo o que a notícia me dá, ela pega aquela 5%, 6%, 10% e transforma em 100%, né? Então você fica com medo até de viver, né? E aí você está falando ainda de um estímulo externo. Acontece também do próprio pensamento ruminativo. Sim, é aquilo que eu falei, aquilo que você alimenta, né? Eu estou aqui quieta, pensando em várias coisas ruins que vai acontecer, do que as pessoas estão pensando de mim, do que elas podem fazer. Que é o diálogo interior, né? Pronto. E a meditação, o mindfulness, o trabalho inicial é muito em cima disso, né, Juliana? De você olhar o seu pensamento, né? Tem vários ter consciência do seu pensamento, porque o nosso diálogo interior, quando ele está negativo e nocivo e você não tem consciência, você é vítima dele. Então você tem que começar a ganhar consciência do que acontece na sua cabeça. E a prática da meditação é muito sobre isso. E tem até um cientista, agora que eu vou lembrar o nome, Dr. Srinivas Pillai, um psiquiatra de Harvard, que ele fala que a meditação, dentro daquele guarda-chuva de saúde mental e emocional, é uma das técnicas que mais positiva o diálogo interior de um ser humano. Quando bem praticada, quando bem orientada. Então, ela é uma ferramenta assim, de saúde mental muito importante, inclusive para a redução de remédios, vamos dizer assim, tratamentos psiquiátricos, que indicam a meditação. Você pode não sair daquela droga, mas com a remissão, até da redução daquela dose. E os remédios psiquiátricos, para as pessoas terem uma consciência, estão evoluindo muito, né?